Olá a todos, começando aqui mais uma live Síndico Net, atendendo a pedidos, né? A segunda live que a gente faz sobre AVCB. AVCB, para quem não sabe, né, em boa parte aí do território brasileiro é conhecido como Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Em algumas outras regiões ou estados, essa sigla tem outro nome, mas a proposta é a mesma, né? É um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em relação a toda a edificação e visando ali a segurança de todos em relação principalmente à prevenção e ao combate a incêndio. Tá? Tô vendo o pessoal entrando aqui em peso. E a gente vai então fazer mais uma live, porque a gente fez uma já sobre exatamente esse tema, acredito que há uns 2 meses atrás, e foi super interessante. Vocês fizeram várias perguntas importantes para a gente conseguiu responder quase todas. E a proposta hoje, né, falando sobre a VCB, é dar uma sequência e conseguir se aprofundar um pouco mais em temas que até na primeira vez a gente não conseguiu se aprofundar tanto. Então, as convidadas de hoje são as mesmas. A gente entende que são duas especialistas aí, a Paola Francesca Giovanni, diretora de relacionamento da VIP Inspeções, ou seja, ela vai trazer mais uma vez toda a visão técnica sobre esse tema, e ela explica muito bem sobre isso. Ela inclusive já foi palestrante aí do Conexão Síndico Net. E a Taula Armentano, que traz toda a vivência prática, o conhecimento dela para falar também sobre esse tema, sobre como ela aplica isso nos condomínios, como que é feita a aprovação, a questão dos espinhos, né, que a gente colocou aqui no título da nossa live. Por que espinhos, né? Porque não é um caminho tão simples como deveria ser essa emissão aí do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, e vocês vão entender porque a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre esse tema aí também, sobre essa questão aí, junto com a Taula e com a Paola. Eu vou chamar aqui então a Paola e a Taula, vamos ver. Só um minutinho. Tá aqui a Taula e a Paola já prontinhas para entrar aqui e dar sequência a mais uma live. Olá, tudo bem, Olá, Taula, Paola? tudo bem? Bem-vindas, mais uma. Tudo ótimo. Estamos escutando bem? Sim. Taula, você tá tudo ok aí, funcionando? Aqui tudo ok. Vocês me ouvem bem ou tá falhando? Não, tá tudo ótimo, tudo perfeito. Bom, eu fiz já uma introduçãozinha, tá? Falando, né, sobre o que a gente vai falar aqui hoje, explicando que é uma sequência, né, de um papo super interessante que a gente já teve, acho que foi uns 2 meses atrás, e atendendo pedidos, né, que vieram já desde daquela primeira live, para a gente fazer uma sequência aí em relação a esse tema. Então, a gente vai falar sobre. Primeiro, vamos dar só uma recapitulada rápida, e depois a gente fala um pouco mais sobre fiscalização, aprovação em assembleia, a questão questão de corrupção, que a gente sabe que existe também, e questão de projeto técnico, além de outras perguntas que vocês forem fazendo aqui para a gente durante esse nosso papo. Ok? Bom, queria agradecer o nosso patrocinador, é a Máximo Cestas Básicas. A Máximo está aí há mais de 15 anos no mercado, fornecendo aí as cestas básicas e natalinas, né? E o mais legal é que fiquem atentos, tá? Na terça que vem, a gente vai soltar um e-mail para vocês com condições especiais da Máximo Cestas Básicas e Cestas Natalinas para vocês, para os seus condomínios aí, adquirirem aí as cestas com uma condição, com desconto e uma forma de pagamento também diferenciada para ajudar vocês aí nesse final de ano, que a gente sabe que sempre tem aqueles custos extras ali. E para todos os usuários do Síndico Net, a gente vai levar esses benefícios. Então, vocês vão receber por e-mail na terça-feira que vem essa ação específica aí da Máximo Cestas Básicas, ok?
Vamos começar o nosso o papo já entrando direto no assunto. Paola, eu até gostaria de começar com você, que é a professora aí que vai contar para a gente as questões mais técnicas, né, do AVCB. Vamos relembrar um pouco, então, primeiro o que é o AVCB, por que que é importante e vamos focar nisso. O que é o AVCB e o porquê que é importante, só para a gente criar aqui um pano de fundo. Legal. Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigada de novo por essa oportunidade da gente estar aqui falando. Taula, muito bom te ver de novo. Então vamos lá, vamos falar do AVCB, né? O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, ele é um documento exigido pelo Decreto 63911 de 2018. Então, é lei, pessoal. Isso é lei. Não é que, assim, vamos fazer se der vontade. Tem que fazer, é legislação. Ele é exigido também pela sua seguradora. Então, se você tiver um sinistro e você não tiver o AVCB, você vai ter problema para poder receber depois o seu seguro, né? Em caso de um sinistro. O AVCB também resguarda o síndico, né? Em caso de um sinistro. Ele é o responsável civil e criminal. Então, tem que estar com o AVCB em dia. E o principal objetivo, obviamente, é preservar a vida, é a segurança da edificação. Então, de novo, não tem o que questionar, tem que ter AVCB, tem que lutar para renovar esse AVCB. E uma coisa que a gente já falou na outra conversa foi sobre a aprovação em assembleia, que a Taula deu vários exemplos, deu dicas de como ela faz. E assim, eu acho que é muito importante a gente reforçar o conceito de que é uma intervenção para a segurança. E o próprio Código Civil, ele prevê a prerrogativa para o síndico de tomar as medidas necessárias para o cumprimento da lei. Então, não tem que ficar muito ali, vou aprovar, não estava previsto, é segurança, é legislação e está no Código Civil. Então, síndicos, vocês têm essa prerrogativa, vão atrás, não se exponham, procurem prestadores, obviamente, prepostos técnicos capacitados para isso, mas vocês têm todo o poder na mão para ir lá e renovar o AVCB. Boa, Paula. E só lembrando que essa nomenclatura ela pode variar para outras regiões também, né? Você citou aí uma lei no início, né? A lei é federal ou ela é estadual, municipal? Estadual, ele vale para o estado de São Paulo, mas a maioria dos estados, ele se baseia nesse decreto e nas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Obviamente, como você mesmo colocou no começo, cada estado tem a sua nomenclatura, no Rio de Janeiro é diferente, no Rio Grande do Sul é diferente, mas eles usam muito a base de São Paulo porque ela é muito rica, ela é a mais completa, então ela serve de referencial para todos. Então, óbvio, fica a dica, procure, né, a legislação do seu estado, né, do seu município, porque a gente também tem leis específicas para cada município, mas se você conhecer esse decreto, que é o de São Paulo, com certeza você vai estar cobrindo todos os flancos da segurança contra incêndio do teu condomínio. Boa, legal. Na nossa primeira conversa, a gente falou muito pelos quais os itens, né, que envolvem aí o AVCB, por que ele é demorado, né, para sair, e toda essa questão aí da complexidade, né? A gente pode até repassar aqui alguns pontos, mas, pessoal, quem tiver dúvidas em relação a esses itens mais básicos, a gente tem uma matéria muito completa ali sobre a AVCB no Síndico Net. Busca ali, digita AVCB, essa é a primeira matéria que aparece para vocês, para servir de base para assuntos que, por algum motivo, a gente talvez não tenha tempo aqui para conversar aqui nesse nosso papo, tá? Júlio, Tá, diga. rapidinho. A Claro. introdução que a Paola deu foi maravilhosa. E eu quero chamar a atenção para um ponto que, às vezes, a gente passa batido e ele é relevante quando a gente fala de AVCB.
o AVCB ele traz para o síndico e para o condomínio uma coisa que é muito legal. Ele faz com que o síndico tenha que observar a conservação dos equipamentos. E assim, às vezes as pessoas olham e falam assim, o AVCB tem a ver com atestado. Só que para ter o atestado, né, o auto aí de avaliação do Corpo de Bombeiro, você tem que estar com a edificação em dia. Então, assim, precisa mudar o mindset. Nós não estamos falando de um documento, é aquilo que eu falei da outra vez, nós estamos falando de algo que vai garantir, inclusive, para quando a pessoa for comercializar, né, vender aquele patrimônio, ela atesta que está tudo em dia. Porque para você tirar o AVCB, vocês vão falar aí dos itens obrigatórios, mas assim, uma das coisas é que todos os itens que envolvem segurança de todo o condomínio, né, da estrutura do condomínio, ela esteja em dia. Então, também querendo ou não, um laudo para o condomínio usar, né, que diz assim, olha, todos os equipamentos do condomínio estão ok, foram checados, desde de gás, de elétrica, de para-raios, né, da escadaria, da pressurização e por aí vai, né? Então, é interessante a gente avaliar com esse olhar, porque aí você passa a ver o AVCB como não é um monstro, e sim realmente um laudo que atesta que o meu condomínio está bom para viver, né? Boa, com certeza, né? Esse propósito, lógico, né, da segurança de todas as famílias que moram, né, na edificação e que estão sob a sua gestão, né? Então, é importantíssimo. Eu acho que é válido a gente passar rapidinho sobre os itens, né, principais que englobam aí o AVCB, Paola. Pode passar para a gente? Sim. Então, vamos lá. Toda a base do teu sistema de combate a incêndio vai estar detalhado no teu projeto técnico, né? Então, primeira coisa que a gente tem que ter é o projeto técnico. Ele vai variar se você vai ter um projeto técnico simplificado ou um projeto técnico completo em função do tamanho da tua edificação. Até 750 metros quadrados ou até 3 andares, enfim. Existem regras, todas essas regras, como eu falei, estão nas instruções técnicas. Importante também comentar que essas instruções foram desenvolvidas pela corporação em conjunto com o IPT, né? Então, tem gente muito estudada aí por trás também, tem toda a experiência dos bombeiros, mas enfim, no projeto de combate a incêndio, você vai ter todo esse detalhamento do teu sistema. Então, alguns condomínios, eles vão ter pressurização de escadas, como a Taula já comentou. Outros não, porque eles têm uma ventilação diferenciada. Mas a gente vai estar falando, em geral, de extintores, de portas corta-fogo, de bombas de incêndio, a pressurização das escadas quando aplicável, grupo motogerador, se for usado para acionar o sistema de combate a incêndio em caso de sinistro, ele entra assim nessa conta. Se ele é usado apenas para conforto, ele tem um tratamento diferenciado também. Toda a parte de sinalização, a compartimentação dos andares e das salas, tudo isso é levado em consideração. Você tem as instalações elétricas, as instalações de gás, né, que são os grandes vilões normalmente. As instalações elétricas realmente são muitas vezes as que iniciam, né, um curto-circuito, um problema, um sinistro. Os sprinklers, acho que eu já comentei, aonde aplicável, normalmente para os prédios comerciais, você vai ter os sprinklers, e também a parte de materiais de acabamento e revestimento. Ou seja, no nosso projeto de combate a incêndio, também vai estar lá determinado qual é o grosso do acabamento da edificação, referindo-se sempre às áreas comuns, obviamente, né? Se ela é mais ou menos suscetível a um incêndio. Então, basicamente, são esses os itens que vão nortear. E para cada um desses itens, você tem o atestado. E como a Taula disse, não adianta só correr atrás lá daqui 5 anos. É todo ano. Você tem que fazer a manutenção, a prevenção, né? E obter esse atestado, a renovação desse atestado anualmente. E o último item, não menos importante, é o treinamento da brigada de incêndio, né? Então, você também precisa correr atrás disso. Acho que valeria a pena a gente depois entrar um pouquinho mais a fundo nesse item, porque ele está gerando muito problema aí nas renovações agora.
Vamos aproveitar e falar um pouco sobre isso, então, da brigada. Então vamos lá. O que está acontecendo, pessoal? A IT-17, que fala especificamente do treinamento de brigada de incêndio, ela detalhou, já era muito bem detalhado, mas com a pandemia, a corporação agora usa um sistema para fazer o upload desses documentos. Então agora você tem que colocar um a um o nome de cada brigadista, o seu CPF, o seu RG, tudo bonitinho lá para o bombeiro analisar. E na IT, ela diz o seguinte, que um condomínio de uso residencial precisa de pelo menos 80% dos funcionários dentro da sala de aula, anualmente, porque isso é renovado anualmente, e pelo menos um brigadista para cada andar. Não significa que esse brigadista tenha que morar naquele andar. Mas se eu tiver, por exemplo, uma das residências, um dos apartamentos que me oferecer 5 brigadistas, porque eles descem, são pessoas interessadas, vão para o treinamento, o que precisa ser combinado? Que cada um desses 5 brigadistas vai cobrir um andar em caso de um sinistro, né? E isso tem criado muito problema. Por quê? Porque lá atrás o síndico chamava, obviamente apareciam 2 brigadistas, que são os moradores, e os funcionários iam porque não tinham escolha, né? O próprio síndico determinava, agora você vai para o treinamento. E até então, a corporação aceitava esse tipo de documento com 3, 4 pessoas apenas. Hoje em dia não aceita mais. Isso está gerando uma polêmica muito grande. Os síndicos ficam muitas vezes até bravos, mas é a lei, né? Então, assim, a gente precisa criar métodos para trazer o pessoal para a sala de aula. Então, monta um café, divulga no site do condomínio, faz um boca a boca, mas a gente precisa fazer com que as pessoas desçam para esse treinamento, que é muito legal, inclusive. A gente aprende muita coisa, tem a parte de primeiros socorros. Eu acho que aí a Taula pode até comentar alguma coisa para a gente das suas experiências, como traz o pessoal para a sala de aula, né? Mas precisa trazer mais gente. Tá, exatamente. É isso que eu pedi para a Taula trazer um pouco, né? Quais são as suas estratégias, Taula? Antes, deixa eu só falar aqui, a Caixa Consultorias e Projetos, ela fala o seguinte: o AVCB tem validade de 5 em um prédio potencial, mas a brigada tem validade de 1 ano. 1 ano. É isso aí. Boa. É isso aí, 1 ano. Ah, E essa é a dificuldade, né? É. Todo ano chamar o pessoal. Já é difícil o pessoal participar de assembleia, Júlio. Imagina, né? Obrigado. A brigada. E como culturalmente existia esse jeitinho, né, de a gente ter aí, querendo ou não, o atestado da brigada, hoje não existe mais. Então, realmente, a gente tem que preencher ali todos os dados, subir a documentação, mesmo para o AVCB também. Hoje a gente sobe todos os certificados, é tudo digital, melhorou muito, porque trouxe uma facilidade, né, para até o síndico acompanhar se os documentos que a gente contratou, se tudo que a gente, né, solicitou está indo direitinho. Mas, por outro lado, trouxe essa situação de realmente se fazer valer a brigada, né? Com os funcionários, eu particularmente tenho zero dificuldade, porque é cúmplice, né? E a gente faz um café legal e tal, e eles vão muito bem, né? Até porque no curso de brigada também tem primeiros socorros, então é muito gostoso de participar. Eu já participei de vários, né? Mas a dificuldade a gente tenta, sabe? A gente leva café, a gente faz várias coisas assim. Normalmente o mais usual é a gente fazer um belo lanche reforçado e convidar o pessoal para descer. Dizer que é um sucesso não é verdade. Então agora a gente tem usado mesmo a questão da lei. Pessoal, se a gente quer ter o documento em dia, não basta o síndico estar lá fazendo o curso, e nem os funcionários. Agora nós precisamos da participação. Então eu sempre acho que a conscientização com transparência e mostrando que o condomínio não vai dar um jeitinho é a forma de atrair as pessoas para a sua obrigação, que é uma obrigação, né? Então, assim, mas a gente já fez sorteio, assim, coisas, né, que a gente vai tentando ter criatividade, já levou brigadista, uma equipe mirim
os filhos descerem e acompanhar. Mas a verdade é que, para mim, eu, Taula, posso dizer que o que mais surte efeito é a gente dizer, olha, ou desce ou a gente não vai ter o atestado, né? Mas, assim, tudo que você pode imaginar, eu já testei. Desde o café da manhã, sorteio, teatrinho com crianças. E é legal, porque depois que a pessoa também faz o primeiro, ela percebe que é muito bacana, porque serve para a sua vida. Como você tem coisas relativas e relacionadas a primeiros socorros, às vezes você está vivendo uma situação de crise, de contingência, que você faz aquilo que você aprendeu no curso. Então é isso, não tem muita mágica, é a verdade. Boa. É a comunicação sempre, né, fazendo a diferença. Aqui, olha, a Yara pergunta, Paulo, o seguinte, olha, para um condomínio novo, onde poucos moradores já se mudaram, precisa de brigada? Precisa. Opa, ótima pergunta. Quando o prédio é recém-entregue pela construtora, vocês vão até falar para mim assim, poxa vida, mas não tinha ninguém morando, como é que ele conseguiu a brigada, né? Então, exatamente isso. Eles conseguem um AVCB para poder ter o habite sem ter a formação da brigada de incêndio, e esse AVCB vai durar um único ano, né? Ao invés dos 5 anos para o residencial e 3 anos para o comercial. Então, o que acontece? Você tem poucas pessoas, não tem problema nenhum. Você vai declarar, quando você subir o documento para a corporação, de que você não está com 100% da casa cheia, vamos dizer assim, né? Da ocupação total. Então, você vai declarar qual é a ocupação naquele momento e, portanto, a partir desta ocupação, você tem um número proporcional que você vai apresentar para a corporação. Então, aí também, de novo, entra aquele preposto técnico bom, capacitado, que entende e conhece toda essa legislação para te apoiar e você vai conseguir, sim, a aprovação da corporação. Vale também aqui citar o seguinte, pessoal, essa obrigatoriedade da brigada anual, ela é também por conta da NR23, tá? E aí nós estamos falando de uma normativa regulamentadora, que é do Ministério do Trabalho, aonde você é obrigado a fazer a brigada de incêndio, porque você tem que garantir segurança para o trabalhador. Então, é por isso que a gente colocava na sala de aula somente os funcionários e não buscava o morador. Então, isso continua acontecendo. A minha orientação é, anualmente, quanto mais gente você conseguir colocar, melhor, ok? Porque aí você vai criando uma cultura desse treinamento, de todo mundo estar ali sempre, vamos dizer, atualizado com o que há de mais importante e mais novo, né, em relação a combate a incêndio. Mas no ano da renovação do AVCB, com certeza você precisa da sala cheia. Tá bom? Tá, perfeito. E Taula, com a sua experiência, né, qual que é o dia e horário que mais funciona esse treinamento? Você vem percebendo? Isso varia Sábado, muito de condomínio. depende da cultura, mas eu vejo que sábado pela manhã é o preferido, porque as pessoas estão em casa, né? Para os condôminos, sábado de manhã é o dia que a gente consegue fazer aquele café da manhã, que a gente consegue organizar alguma coisa diferente. Então, é o preferido dos meus condomínios, pelo menos, dos que eu passei até hoje, é sábado de manhã, Júlio. Assim, acho que quase que unânime. Né? Certo. E Agora, deixa eu comentar rapidinho aqui uma questão que foi colocada, né? Condomínio e implantação. Demais essa pergunta, porque as pessoas às vezes acham que, quando não tem conhecimento, que esse AVCB provisório, ele tem a mesma duração que o definitivo. E não tem. Então, isso é importantíssimo de a gente se atentar nos condomínios de implantação, de colocar naquela famosa previsão orçamentária. Né? Normalmente, os condomínios que foram recém-implantados não têm adequações a serem feitas. Eles estão dentro da norma, tá ok, né? A construtora já entregou com tudo em dia, até para poder ter a liberação. Mas esse AVCB, esse primeiro renovado após
a entrega, ele é super importante, porque ele vai identificar se existe algum vício na entrega. E aí é o momento certo do síndico correr atrás até da construtora para regularizar. Então, esse é aquele que o síndico tem que estar super de olho, bem assessorado, porque em que pese normalmente ele tenha menos coisas para adequar, é o momento de você saber se tem alguma coisa que não está realmente como deveria estar e que vai te dar problema nas outras renovações. Então, esse é super importante. Queria só dar essa dica. Boa. Olha, legal. Aqui a Rafa Taniguchi, ela fiz sorteio de eletrodomésticos e deu super certo. Rafa, beijão. Que bom te ver por aqui. Boa. Tá vendo como o povo faz sorteio, Júlio? Não é mentira da síndica, não. Até sorteio a gente faz. Não, resultado é a melhor coisa, né? Aqui, olha, aqui a Elane K. Blanc, né? Os bombeiros precisam melhorar o material criando para divulgarmos aos moradores também, né? Ou seja, isso ajudaria bastante também, né? E tá. Aí agora um ponto é o seguinte, Paula, eu acho que é legal passar. A gente falou um pouco da questão da assembleia, dessa que de fato assim é algo que você está seguindo uma lei. Então, muita gente pergunta, né, sobre aprovação em assembleia. Mas olhando assim nos seus condomínios, como que você trabalha a conscientização e meio um passo a passo, talvez até quando você assume um condomínio e a coisa está super desatualizada e você inicia então esse processo para a obtenção de OAVCB lá na frente. Como que você se organiza para isso? Existe um primeiro passo, um levantamento que você faz? Então, super legal essa pergunta. Primeiro, eu acho legal a gente pensar que o AVCB, aí me corrija, Paola, se eu falar alguma besteira, porque você é a nossa professora, é um prazer estar aqui com você. Nem te cumprimentei, mas olha, fiquei muito feliz na nossa primeira live, acho que todo mundo, né, porque foi um sucesso. Que aula! Então, vamos aprender ainda mais aqui. Mas é legal a gente pensar que o AVCB, ele passa por 3 principais etapas. Que a primeira é o projeto, a segunda é a adequação, e a terceira é a vistoria. Então, é legal a gente colocar, claro que tem vários subitens dentro desses principais, né? Mas é legal quando você for fazer a sua assembleia, você também levar isso muito detalhado para o seu condômino. Em que etapa você está? O que você está fazendo, né? Quais os custos que podem gerar cada uma das etapas? Porque, assim, o projeto, normalmente, as edificações novas têm com facilidade. As antigas têm que buscar no Corpo de Bombeiros ou se valer da construtora ou buscar lá nos seus, né, achados de documentação. Porque a gente está falando aqui, às vezes a gente tem em mente condomínios novos, né? Condomínio que já entrou com toda essa questão do AVCB muito clara. Mas eu me lembro que, assim, sei lá, 13 anos atrás, quando a gente falava de AVCB em condomínio, era, que isso? Nunca ninguém passa para fiscalizar. Aí nem precisa se preocupar com isso, entendeu? Então, hoje não é assim. Então, a etapa, é legal frisar as etapas. E quando eu levo para a assembleia, quando é um condomínio que é só uma renovação e está tudo em ordem, é mais fácil. Porque aí você vai levar a taxa do FEPOM, algumas atualizações, porque as normas também do AVCB, elas passam por constantes atualizações. Isso é uma dificuldade para o síndico, porque às vezes uma coisa que não era obrigatório ou que você fazia a validação de uma forma em um ano, no ano seguinte muda. Então, por exemplo, a SPDA mudou. Então, tiveram que ter as adequações que você, síndico, não sabiam que iam acontecer e que geraram custo. Então, tem que estar muito atento e eu recomendo que tenha a contratação da empresa que vai acompanhar todo o sistema de incêndio anualmente, né? Porque aí chega na renovação é fácil e o custo é mais baixo. Agora, deixar tudo para fazer de uma vez, quando a gente assume condomínio que não se preocupou, Júlio, é horrível. Porque os custos são altos. Eu não sou um tipo de síndica que só quer o documento. Eu quero realmente as coisas funcionando, porque nós estamos falando de preservação de vida. Para mim, o que menos importa é o documento, sendo bem sincera. O mais importante é tudo ok. Então, é levar para a Assembleia qual etapa esse condomínio está,
né? Identificar ali em qual etapa que ele está, se é de adequação, ou se é só da vistoria, porque está tudo ok. Se for só da vistoria, fácil, paga a taxa da FEPOM, marca a vistoria, tem direito ali aos comuniques. Se tiver alguma coisa para ajustar, vai ajustar tranquilamente, chama a assembleia e passa o custo. Agora, se for um condomínio que está na adequação, e as adequações forem muitas, a assembleia, plano claro, como eu disse na outra live, não é algo que o condomínio pode decidir ou não fazer, então é compulsório, é obrigatório, e o condomínio, que o síndico tem que fazer é ir com orçamentos sérios, né, dentro do compliance, e levar para o condomínio. Qual orçamento você escolhe? Qual empresa você escolhe? Mas fora isso, cumpra-se, tem que fazer. Então eu levo assim, levo como obrigatório. Não tem aprova ou não aprova a execução. É qual empresa você quer escolher, mais ou menos assim. Boa. Não, tá certíssimo. Inclusive, falando de empresas, a gente tem aqui, né, a Paola, né, que representa a VIP Inspeções, é uma super empresa aqui de São Paulo. Tem uma empresa super que eu gostei bastante. Eles estão trazendo é uma inovação, é todo um software de gestão, todos os itens envolvidos ali na VCB. Essa empresa se chama-se Safety for You. O For You é um 4, né? E também está no Cotei Bem. Então, no Cotei Bem, você encontra empresas especializadas em AVCB. Safety for You, se eu não me engano, é a primeira que apresenta esse formato de acompanhamento, de gestão. Você tem um placar ali de todos os itens que você vai. Interessante. É do Marco Papa, inclusive, eu acho que ele deve estar aqui assistindo a gente. Então, tem as empresas do Cotei Bem, digita ali a VCB na sua região, que você vai encontrar empresas aí que podem te ajudar. Tinha algum ponto que eu ia falar, Paola? Eu acho que a gente podia entrar, pegar a deixa da Taula sobre a fiscalização que ela comentou, no evento dela agora, né? Pessoal, a fiscalização está acontecendo com muito mais intensidade agora do que acontecia lá atrás, e a gente tem 3 situações para você ser abordado pela corporação. É uma denúncia, né? Então, o condômino às vezes faz a denúncia, o visitante, o vizinho, o condomínio vizinho denuncia, porque, enfim, às vezes existem problemas entre vizinhos, né? O condômino do mal, né? A oposição. Né? A rotina do próprio órgão, que é essa que eu estou me referindo, eles estão intensificando essa rotina. Isso é muito legal, porque, obviamente, eles têm lá a base de dados deles. Por amostragem, eles vão fazer essas fiscalizações, sim, a qualquer tempo, a qualquer momento. Você pode estar com o teu AVCB em dia e o bombeiro pode aparecer. Ou então, às vezes, a própria prefeitura solicita a intervenção do bombeiro, porque ela também, de alguma forma, ou recebeu uma informação, ou porque houve algum sinistro na redondeza, então você pode receber essa fiscalização do Corpo de Bombeiros. E o que vai acontecer, né, se você for fiscalizado e você não estiver em dia? Então, na primeira visita, ele vai emitir um auto de infração, caso você tenha problemas, né? Ou se o seu AVCB estiver vencido, ele vai, obviamente, emitir esse auto de infração. Você não vai ser multado, você vai ter a oportunidade de se defender, apresentar uma defesa, apresentar um cronograma, dizendo, olha, eu pretendo me regularizar em X meses. Por quê? Porque eu tenho lá o meu preposto técnico, já levantei o tamanho do problema que eu tenho aqui para gerir e vou em X tempo, eu vou me adequar. A corporação volta nesse X tempo. Se você não tiver cumprido com aquilo que você apresentou na tua defesa, aí sim ele vai poder te apresentar uma multa para você pagar. Você ainda poderá recorrer, apresentar novamente uma defesa, se justificado, porque ele vai avaliar e vai dizer, eu vou te conceder mais prazo ou não, eu vou aplicar de fato a multa. Se ele voltar uma terceira vez e a coisa ainda também não tiver sido resolvida, ele aplica a multa em dobro.
né? Então, se você me perguntar assim, puxa, Paula, mas qual é o valor dessa multa, né? Nós tivemos recentemente alguns clientes que nos procuraram já numa situação de multa, né? Já tinham passado por essas fiscalizações e não tinham resolvido o problema. E a gente teve casos de multa de R$ 3.000 e teve casos de multa de R$ 10.000, né? Então vai depender do tamanho dessa edificação e tudo isso está determinado também, de novo, no decreto, tem todo um cálculo, tem um anexo para você fazer os cálculos dessas multas. Então, isso não quer dizer que, pessoal, então podemos relaxar, porque se o bombeiro aparecer e eu não tiver em dia, ok, eu não vou receber multa. Não é assim, não vamos pensar desse jeito, né? Vamos pensar sempre na prevenção, sempre em estar em dia com essa obrigação, para evitar esse tipo de situação. O bombeiro vai te fiscalizar, você está tranquilo, porque você tem os teus atestados renovados, você tem o teu AVCB que está válido pelos 5 anos, então você não tem o que temer, né? É óbvio que, como a Taula comentou, o primeiro AVCB ele tem uma validade menor porque você ainda não está habitando, e a partir do momento que você começa a ocupar aquela habitação, você pode ter situações como, por exemplo, uma decisão em assembleia de não ter mais a portaria 24 horas presencial, optar por uma portaria eletrônica. Isso impacta no teu AVCB. A gente comentou isso já na outra conversa, ao reforçar esse conceito, porque isso acaba realmente trazendo um problema para você nessa fiscalização. Que é um pouco o que a Taula falou. Poxa, por que na vez passada aprovou assim e agora eu preciso botar um alarme de incêndio? Porque você mudou a portaria, você não tem mais a presença humana 24 horas, você optou pela portaria eletrônica, que é muito legal também, beleza, só que isso tem um impacto no teu AVCB e você precisa aí sim, obrigatoriamente, ter o alarme de incêndio, né? Então são coisas que vão mudando. A Taula, acho que levantou essa questão também em relação à instalação de carregadores de carros elétricos, né, Taula? Foi você? Não, foi a Paola, foi a Paola. Mas deixa eu comentar, deixa eu aproveitar aqui essa deixa, já que você passou para mim, né? Eu não vou perder essa oportunidade. Olha só, tô vendo aqui que o pessoal está perguntando sobre empreendimentos antigos. Exato, vamos falar. O que fazer, né? Aí acho que a Paola pode completar, mas eu já tive muitos casos que a gente teve que contratar uma empresa, refizemos o projeto, então teve que fazer o projeto de acordo com como estão as instalações, e aí é antes, então é naquela primeira etapa, mesmo o seu condomínio já tendo sido entregue, já tendo ali 40 anos, 20 anos, 30 anos, tem que fazer o projeto, às vezes não se encontra mais, né, lá no depositado no bombeiro, porque eles incineram de tempos em tempos, salvo engano, não era digital antes, agora talvez dure mais tempo, mas tem que contratar uma empresa especializada, ele vai fazer um novo projeto, olhando a edificação, pontuando ali como é o sistema de incêndio do condomínio, já vai apontar aquilo que tem que atualizar de acordo com as normas e vai te encaminhar pelo mesmo caminho de renovação. Só queria, eu fui dar uma olhada aqui nas perguntas, aí não queria deixar as pessoas sem essa resposta, tá? Então é isso. Tá, não, inclusive, pegando esse gancho, tem uma aqui, eu acho que eu acabei perdendo aqui, mas era um caso também de um condomínio antigo, e que fizeram tratamento, Paola, né? Que, assim, acho que falaram aqui em R$ 400.000 o custo. Então, Não, assim, a situação dessa, faz sentido esse valor também? Ou tem algo aí? eu não posso assim afirmar categoricamente, mas tem algo, pessoal. Bem alto. Qual o tamanho desse condomínio? Porque se for um gigantão desses, né, que eu adoro, até pode fazer sentido, sim. Né? Precisa só, de repente, tem que adequar todas as placas, né, porque estão com as placas totalmente fora da norma, tem que adequar corrimão, tem que colocar a iluminação de emergência atendendo a norma, aí pode ficar caro. Mas qual o tamanho dessa edificação? Difícil da gente responder, né, Paola? Mas, assim, eu tô achando o valor um pouco salgado demais, realmente. Acho que a gente teria que, se você quiser, quem a pergunta, depois me procura no direto, a gente troca uma ideia, você me explica melhor o que é que está acontecendo, o que aconteceu aí, mas esse valor realmente está muito alto. Nada como uma segunda
opinião. Olha, vamos voltar só um pouco à questão da fiscalização, né? Taura, você comentou já na última live que a gente fez, mas acho que vale voltar sobre esse tema também, né? Você já foi fiscalizada? Já fui, eu até falei aqui, gente, a fiscalização, ok, ela pode acontecer, acho que tem que acontecer, mas é ruim quando é só para trazer um atraso, né, na gestão. Às vezes o condomínio ele quer, quando vem do condomínio, aí por isso que eu falei aqui, condomínio do mal, claro que a gente não tem problema nenhum em passar por fiscalização, a ideia é a segurança de todos e tal. Só que isso traz um certo desgaste. Porque você tem que apresentar a documentação, você tem que mostrar que está tudo em ordem. Mas eu já sofri fiscalização por denúncia, tá, Júlio? Nunca foi do próprio Corpo de Bombeiros, que foi lá e falou, olha, vou vistoriar. Não, foi por denúncia. E, graças a Deus, todas as vezes a gente recebeu o prazo, né, a comunicação. E quando tinha alguma adequação para fazer, que só me lembro de um caso que a gente teve adequação para fazer, porque era a instalação de um mini mercado. E aí eles apontaram uma adequação que a gente tinha que fazer, fizemos e tudo certo. Mas nas outras vezes só gerou um certo desgaste de ter que ir lá, mostrar que estava tudo certo, aguardar o prazo. Mas assim, a fiscalização é séria, ela pode gerar, como a Paola disse, advertência, né? Se não for executado dentro do prazo, você pode ter multa, se ainda assim não for atendido, você pode ter em dobro, e eles ainda podem embargar a edificação, se entenderem que a gente está trazendo risco para os moradores. Então, assim, é sério, graças a Deus nunca passei por isso, só passei por fiscalização. E assim, normalmente simples, porque a gente olha para o AVCB todo ano, né? Para a questão dos equipamentos de incêndio, que englobam a questão do AVCB. E os laudos que são necessários para o AVCB, a maioria deles também são anuais. Então, você tem que estar com tudo em dia sempre. Mas a fiscalização é algo que o síndico tem que se preocupar, principalmente quando não está em dia, né? Sim, sim. E acho que até um ponto aí mais delicado, né, que você comentou na última live, que existe ali uma intenção, né, aí uma má-fé por trás do fiscalizador, às vezes até relacionada à corrupção, né? Você passou por isso já, né? Passei, mas aí foi numa renovação. Quando a gente já estava no momento da vistoria, a gente já tinha se desgastado, feito tudo que tinha que fazer, feito todas as adequações, projetos. Foi um caso de um condomínio que a gente não tinha mais o monitoramento. A gente mudou a sala de monitoramento e não tinha mais a presença física de uma pessoa, onde tinha ficado o equipamento, né, do combate a incêndio. E aí a gente teve que fazer toda a adequação. Quando foi no momento da vistoria, a gente sofreu, sim, uma questão ali de pedido de bola, que eu até contei para vocês, né, que o meu gerente achou que fosse a bola mesmo, que eles estavam no achados e perdidos, e tinha uma bola de um morador, assim, que tinha sido encontrada, e ele falou, olha, eu quero levar aquela bola. O meu gerente tão inocente, assim, na época, achou que fosse a bola mesmo. Aí veio falar comigo, eu falei, olha, em hipótese alguma, nem a bola, né? E nem nenhuma bola. E ele, por sorte, estava num local que é gravado. Então, assim, uma dica é até quando for tratar isso, não ir sozinho, né? Se puder ter alguém da comissão de AVCB, legal. Se puder ter algum conselheiro legal, se tiver algum gerente predial, um zelador, melhor ainda, né? Porque amanhã ninguém pode dizer que isso não aconteceu, né? Então, aconteceu sim e acho que acontece. Uhum. Paula, o que você falou de acompanhar, e que seja um brigadista. E aí a gente volta lá para o treinamento, né? Então, quem for acompanhar o bombeiro no dia da vistoria, tem que ser um brigadista, ele tem que conhecer toda a edificação, tem que saber acionar os equipamentos, dar todos os acessos para ele. Então, é legal que seja realmente um brigadista também. Paola, sabe o que eu faço nos meus condomínios, Júlio? Até dando uma dica. Normalmente, eu vou te dizer que 100% dos meus condomínios tem uma empresa contratada para dar essa assessoria, né? E assim, aí a gente até tem engenharia e tudo, mas não é a mesma linguagem,
né, de quem é especializado na questão do AVCB. Então, é importante ter alguém que seja especializado, tenha experiência, porque já sabe o que vai ser pedido e já sabe as respostas que tem que dar. Então, eu marco a vistoria junto com a equipe que está dando assessoria. Olha, meio caminho andado para a paz mental do síndico, viu? Boa, muito bom. Olha, aqui tem, acho que é Shell M. Pejur, tá? Ela pergunta o seguinte. É justamente sobre a questão que a gente estava falando dos carregadores. Entender o que tem a ver os carregadores de carros elétricos? Tem que adequar o projeto? Legal. Na verdade, assim, não existe ainda uma legislação clara falando sobre esse tema. Porém, quando a gente fala de recarga de automóveis, né, elétricos, a gente está falando de instalações elétricas. Instalações elétricas como eu falei lá atrás, um dos grandes vilões do AVCB. Então, neste momento, não há uma legislação que te obrigue a mudar o teu projeto, nem nada. O que é importante é, a partir do momento que você oferecer esse tipo de, vamos falar, serviço, né, da recarga dos carros elétricos, que você tenha instalações elétricas aptas a esse aumento de carga que você vai ter, né? Então, indiretamente, esse assunto é afeto também ao AVCB, porque a gente está falando das instalações elétricas, mas não existe, até o momento, nenhuma legislação que te obrigue a fazer qualquer tipo de adaptação ou de alteração no teu projeto. Tudo vai depender, obviamente, de como você vai fazer, né? Você vai criar esses pontos de recarga e eles têm que estar dentro de normas. Tem empresas especializadas colocando e instalando isso nos prédios. Tá. E olha, eu estou vendo que acho que tem umas ou três perguntas relacionadas ao SPDA. Tá? Perguntando aqui, ó, a Evelyn Carline, né? Que ela fala que também tem essa dúvida acerca do SPDA, se é obrigatório a adequação para o AVCB. Também não é um item requerido na lista de documentos que você precisa apresentar. Mas o SPDA você precisa fazer, de novo, a medição ômica anualmente para garantir que aquele sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né, que é isso que quer dizer SPDA, está funcionando adequadamente, de novo, para você cumprir normas do Ministério do Trabalho. Segurança para o trabalhador e, obviamente, segurança para o condômino também. Como uma descarga elétrica, de novo a gente vai cair nas instalações elétricas, indiretamente também está presente no dia a dia do AVCB. Mas não é um documento normalmente requerido no momento do AVCB. Quando a gente dá o ok para as instalações elétricas, indiretamente, nós, né, os prepostos técnicos do condomínio a emitir um atestado das instalações elétricas, acaba também observando se o condomínio tem essa rotina de prevenção, se ele tem esse atestado emitido anualmente, e aí você tem a segurança de emitir essa documentação referente a... Tá, legal. Tem um ponto aqui que a gente com certeza tem que passar e que JP Prime ADM, ele pergunta em relação aos... Tá? Ele fala justamente isso, né? Caso não tenha VCB, o seguro não paga? Falo eu? Posso falar ou fala você, Taúla? Fala, Paola, eu arremato depois. Aí está completando então, com alguma situação prática aí. Então, assim, se você olhar no detalhe da sua apólice de seguros, nas entrelinhas pequenininhas, está muito claro que esse é um documento exigido para que ele te faça o ressarcimento em caso de um sinistro, né? Então, você tem que fazer a tua parte. A seguradora pode se recusar, sim, a fazer, a pagar esse seguro para você. É óbvio que você normalmente está lá com o teu corretor de seguro, ele acaba intervindo ali
no momento de uma situação dessa, eu não conheço nenhum caso onde a seguradora, de fato, realmente se recusou a pagar. Mas está claro na apólice que ela pode se recusar, sim. Né? Eu acho que aí é uma questão de relacionamento com a tua seguradora ou o teu corretor de seguros. Boa. É isso aí. Na prática, Júlia, é exatamente isso que a Paula falou. Claro, mais uma vez, o AVCB não está ligado à questão do ressarcimento de um eventual sinistro, não está ligado ao próprio documento, mas está ligado a todo o sistema de segurança a vidas, né? E a própria edificação patrimonial. Mas o que eu vejo na prática é que, em que pese as seguradoras possam se valer dessa cláusula, eu nunca vi acontecer, tá? Então, assim, já tive questões de incêndio em apartamento ou em alguma área e nunca tivemos problema para o ressarcimento. Por quê? Porque é um coletivo de dados que você tem que apresentar, né? Então, assim, às vezes você até demonstra o quê? A boa-fé. Olha, eu estou tentando tirar o AVCB. Tá aqui todos os protocolos, tá aqui todas as obras, né? Porque a AVCB muitas vezes demanda investimento. E nem sempre o condomínio consegue, de vez, né, e muito rápido, fazer as adequações. Como foi dito aqui, né? Tem obra aqui de 400 mil. Então, é uma programação. O que você precisa demonstrar sempre é a boa-fé, que o assunto não está esquecido, né? E que tudo aquilo que te cabia como síndico você fez. E que o AVCB está em processo de renovação. Eu nunca vi não ressarcir, tá? Isso não quer dizer que a gente está dizendo que vocês podem ficar sem AVCB. Deixando claro. E Taula, com você, aproveitar aqui. Olha, a Ana Maria Sol e Vida, ela pergunta o seguinte: Taula, você falou do mercadinho e o que chama a atenção do bombeiro nesse tipo de instalação? Quais os cuidados? Perfeito. Olha, o mercado, ele entra naquela linha de que vai ter sempre alguém, né? Que são coisas que a gente tem que pensar. Vou construir uma nova área, essa área vai ter frequência de pessoas, tem que ter rota de fuga. Então, assim, é isso que o bombeiro vai olhar. Frequência de pessoas, vai ser ocupado, tem algo que possa colocar em risco, tem que ter rota de fuga programada, e o mercadinho é uma loja, né? E ele tem equipamentos elétricos, tem ar-condicionado, tem geladeiras, tem câmera. Então, sempre que você vai fazer alguma instalação que vai ter presença de pessoas continuamente e equipamentos elétricos, tem que ter ali uma adequação no projeto, né? Então, vai fazer o mini mercado, já pede para trazer uma análise do AVCB. Normalmente, os mini mercados mesmo já vêm com isso. E aí tem que instalar em sprinkler, não consigo falar essa palavra. Como? Sprinkler, né? Esse daí. Tem que instalar, tem que deixar os extintores. Então, sim, tomem cuidado, porque é uma área de risco, inclusive, se não tiver esse cuidado. Posso complementar, Taula? A gente Deve. tem um uso, né, de residencial e está colocando um comércio do nosso prédio, né, do nosso condomínio. Eu acho muito legal essa pergunta, porque muitos síndicos não se atentam a esse pequeno detalhe. Então, você colocou muito bem, né? Tem uma série de equipamentos, de instalações, e isso traz uma no teu sistema. Nós tivemos um caso de um condomínio, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, ele tinha uma loja de móveis. Então, era um condomínio de uso misto, as lojas embaixo, que davam para a rua, e uma das lojas vendia móveis. Ok. E o condomínio tinha um AVCB. Essa loja está inserida na porção maior, que é o condomínio, portanto, ela faz parte desse AVCB. E um belo dia, essa loja de móveis saiu e o proprietário da loja alugou para uma empresa que vendia tintas. Então, pessoal, o tipo de comércio, de produto que você vai também colocar nessas lojas vai trazer um impacto maior ou menor para o teu sistema de combate a incêndio. Por quê? Porque a gente está falando de
inflamáveis, né? Então, tintas são inflamáveis. Poxa, Paula, mas ele podia tirar a licença lá, porque é permitida essa atividade no local. Ok, só que isso traz um impacto para o teu AVCB. Então, é muito legal você, síndico, primeiro, ter esse entendimento de que avalia primeiro que tipo de negócio você vai colocar nesses espaços que você tem. Segundo, tenha sempre o teu prestador técnico habilitado que vai te orientar e vai te dizer qual é o impacto que isso vai trazer para a tua edificação. E lembre que tudo aquilo que você colocar debaixo, né, na área ali do teu condomínio, vai também ter que ser metido a uma análise. Essa adequação da loja, colocar os sprinklers, aumentar, né, as medidas de segurança contra incêndio, é um impacto que deve ser assumido por quem? Pela loja, e não pelos condôminos como um todo, né? Então, ele tem que ter clareza disso. Se ele não fizer, inviabiliza o teu AVCB como um todo. Então, o síndico fica muito esperto com isso, né? Consulte sempre antes as suas bases técnicas para não se ver aí depois de uma enrascada, né? E esse condomínio, puxa vida, ele demorou muito tempo para conseguir essa renovação. Por quê? Porque ele não conseguia sequer entrar na loja para poder fazer as adequações que tinham que ser feitas. Começa aquela briga de vizinho com o síndico, enfim, é aquela história que a gente já conhece. Mas é muito importante observar esse aspecto. Essa dica de a responsabilidade de quem vai explorar é maravilhosa. Então já vê antes. Porque aí foi o que a gente fez, nesse boom dos mini mercados, e eu tenho condomínio que tem restaurante, eu tenho condomínio que tem salão de beleza, entendeu? Que são grandes condomínios que tem muita coisa. E assim, isso muda o risco, inclusive. Por isso que precisa passar por análise técnica. Para o síndico, no final das contas, é ele que responde. E se tiver um acidente grave, né, ninguém quer correr esse risco. Então, antes, um dos documentos obrigatórios são as adequações de rota de fuga e do projeto de adequação do AVCB. Sem isso, sem preencher os itens de segurança, não começa um novo negócio no condomínio. Não vale a pena. Boa. Olha, nosso tempo está acabando aqui. Como é esse assunto? Mas tem dois pontos que eu quero passar aqui. Um antes, a gente já falou, mas tem muita gente perguntando, tá? Paola, aqui, olha, por onde começar a tirar o AVCB em um prédio antigo? Né? As questões dos prédios antigos, né? É o projeto técnico, como lidar com essa falta de documentação também? Muita gente perguntando. Pessoal, vocês que têm os prédios mais antigos, o primeiro passo é o projeto técnico. Então, fazer uma busca junto à corporação, o seu preposto técnico normalmente fará isso, ele coloca um pedido lá para desarquivamento da documentação. Se ela não for localizada, dependendo da idade do prédio, realmente não será localizada, você tem que partir do zero. Né? O partir do zero significa desarquivar ou obter algum documento que comprove qual é o ano da construção da tua edificação, né? Então, isso a gente pode obter em cartório ou junto à prefeitura. A prefeitura, eu sempre digo, é o último caminho, porque são muito lentos, não tem estrutura para ter. A gente tem casos lá de pedidos de desarquivamento que passam 12 meses, infelizmente. Então, tentar buscar em cartório ou dentro do próprio arquivo do condomínio algum documento que traga essa luz, né, do ano da entrega do habite, e a partir daí o seu preposto técnico vai refazer o seu projeto, ou fazer um projeto do zero, né, indicando o que você já tem lá instalado e trazendo para a luz da legislação de hoje, não no sentido de ter que adaptar a legislação de hoje, mas se o teu habite é de 1958, você vai seguir as regras, o preposto vai seguir as regras de 1958, obviamente adaptando alguns itens às exigências atuais. Eles não abrem mão, mesmo você tendo uma edificação antiga, você vai ter que adaptar. E aí eu falo de hidrantes, né? A gente tem casos de prédios que não tem nem hidrante instalado.
Paula, mas eu vou ter que quebrar tudo para fazer a tubulação? Pode ser externa, não tem problema. A gente busca as melhores soluções para viabilizar isso, mas você vai ter que adaptar isso, vai olhar se a sua portaria é presencial, 24 horas, se não é, qual o tamanho da dimensão, quer dizer, tudo isso vai ser levado em consideração e o seu novo projeto vai ser realizado. Uma vez aprovado esse projeto, você parte para as adequações. Eu sempre recomendo que você pode até orçar quais são as adequações que já estão entrando no teu projeto, que ainda não foi aprovado, até para você começar a fazer teu caixa. Mas não sai fazendo adequação antes da corporação aprovar o teu projeto. Porque às vezes ela pode exigir alguma alteração, algum ajuste. Então, aprovou? Aí sim, vamos começar as adequações, né? Então, existem duas vistorias que as empresas fazem. Uma vistoria é para entender o que você já tem de estrutura e o que você vai ter que adequar para poder ser aprovada a sua edificação no momento da vistoria do Corpo de Bombeiros. E existe uma segunda vistoria que é feita, que é de manutenção desse sistema. Então, o sistema existe, ele está lá instalado, ele está operando legal, ele está funcionando bem, então eu atesto a manutenção e a eficácia desse sistema. A partir daí é que você chama o bombeiro. O bombeiro vai avaliar, se ele falar ok, você tem o teu AVCB na mão. Senão você ainda tem direito a um Comunique-se, um tempo para se adequar, e mais uma vez ele volta, e aí assim, na segunda vistoria tem que ter aprovação, não pode não aprovar, porque senão você vai ter que recolher novamente a taxa. Então o caminho é esse, projeto, adequação, vistoria e AVCB na mão. Ótimo. Que aula, hein, Taula? Professora Paola, mandando ver. Tá no mudo seu, Taula. Ah, que pena. Não, eu ia falar que aula, né? Amo, ficaria aqui. Que assunto muito interessante, né? Porque é uma dor para os síndicos. Mas olha, você falou uma coisa muito interessante que às vezes as pessoas, os condôminos não se atentam. A gente não tem um monte de vistoria disponível no Corpo de Bombeiros. Ah, né? Porque o que eu ouço muito, Júlio? Ah, Taula, chama o bombeiro, ao invés de contratar a empresa, vê o que ele vai recomendar. E aí vocês correm atrás. Não funciona assim, porque principalmente condomínio maior, a taxa é super cara. Eu tenho um condomínio que a taxa é mais de R$ 42.000. Caramba. Então, assim, não dá para brincar. Tem que, né, fazer a coisa certinha, até porque a gente não tem um monte de Comuniques, infelizmente. Nós temos condomínios que têm estruturas de escritório, residência, hotelaria, tudo no mesmo complexo. Então, como é que é calculada a taxa? É metro quadrado construído, pessoal. Então, quanto maior é esse número, maior será o valor dessa taxa. Então, não pode sair pedindo vistoria à torta e direito. Você tem que estar minimamente preparado para isso. E na segunda vistoria, você tem que conseguir essa aprovação. Muito bom. Olha, a Deia aqui, Deia0709, perguntando se essa live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, sim. Eu acho que aquela primeira que a gente fez, não, por algum motivo a gente não conseguiu gravar, mas essa daqui vai dar tudo certo. Agora a gente vai gravar, assim, vai disponibilizar, inclusive, nas nossas plataformas de podcast também, para todos terem acesso, né? Para fechar, antes da gente entrar aí nas últimas dicas e considerações, tem um tema aqui que você trouxe, Paola, que é importante, né? Sobre as edificações tombadas aí pelo patrimônio histórico. Elas também são obrigadas a ter o AVCB? São obrigadas. Legal que você lembrou desse tema. Por exemplo, ali na 9 de julho, tem prédios cuja fachada é tombada, né? Você tem vários níveis, vamos chamar assim, de tombamento, né? Você pode ter, né, a fachada, você pode ter pisos ou tetos, ou você pode ter um complexo como um todo, né? Dependendo do uso dessa edificação também, você vai ter que ser um pouco mais, vamos dizer, cuidadoso, porque você vai ter que preservar patrimônio, inclusive obras de arte, etc, etc. Mas indo para o nosso mundo aqui do residencial, então a gente tem sim prédios residenciais com fachadas Niemeyer, alguns
arquitetos muito famosos, a gente tem condomínios com essa situação, eles são obrigados, sim, a também seguir as regras. E existe, no caso de São Paulo, especificamente, uma instrução técnica, a IT 35, que trata desse tema. É legal comentar que o AVCB ele não é exigido para uma edificação unifamiliar, ok? Para residências onde mora só uma família. Isso aí está fora. Porém, no caso de edificações tombadas, mesmo que seja unifamiliar, ela entra assim na categoria das edificações que precisam se submeter a essas regras da corporação. Então, não é porque você está morando num prédio tombado que você não vai ter que correr atrás disso. Muito pelo contrário. Vai ter que correr sim, e olhar até é um pouco até maior, né? Porque a gente quer preservar essa história. É muito legal a gente ter essas edificações e ver como a nossa arquitetura aqui evoluiu. Boa. É sempre lembrar que o AVCB está ligado ao risco que possa ter para pessoas que não precisa nem ser habitado, né, residencial. Pode ter fluxos de pessoas. A gente está falando aqui mais do condomínio residencial, mas tem vários, né? A regra do AVCB vale para comércios, né? Então, a visão que a gente tem que ter em mente é guardar vidas, atestar que aquele lugar, aquele ambiente está ok para ter pessoas dentro dele. Então, tombado ou não tombado, ele tem que seguir. Aí tem umas diferenças entre AVCB e CLCB, né, que é tamanho, mas o que realmente difere é o risco que aquilo pode trazer para as pessoas que ali estão. Então, Júlio, tem por onde escapar. Tem gente tem gente de diversas famílias, tem que ter AVCB. Boa, tem a lição de casa, né? Bom, obrigado mais uma vez. Muito bom. Sempre muito rico, né? Esse papo aí com a Paola, com você, Taula, sempre, né? E queria só abrir para vocês, então, agora para a gente fechar. Taula, aí no seu caso, se você tivesse que dar algum último conselho aí para os síndicos, administradores que estão acompanhando a gente, o que você falaria para eles? Paciência, em primeiro lugar, né? Resiliência, mas sem negociação. Não é só o documento, então não caiam no encanto de, estou sendo pressionado, preciso do documento. Não. Você precisa assegurar que a edificação está ok para ter as vidas que ali habitam. O documento é importante, mas ele é o menos importante nesse sentido, né? O importante é ter certeza que você, síndico, não vai ter dor de cabeça, mesmo tendo AVCB, com pessoas que não consigam se salvar, por exemplo, num incêndio, porque você só tem o documento. Então, resiliência, paciência, ouve essa live várias vezes, porque é muito rica, contrate pessoas que entendam do assunto, síndicos que realmente se importem com isso e cuide das pessoas que confiaram a você essa tarefa. É isso. E, obrigado, sempre maravilhoso. Paola, amo fazer essas lives com você, porque é uma aula mesmo. Obrigada, Júlio, pela oportunidade e que a gente possa ter incentivado aí as pessoas a olharem para o AVCB com carinho. Com certeza, com certeza. E teremos muitas lives ainda pela frente aí com você. Se for caso, sobre outros temas também, enfim, tem muita coisa aí para a gente falar. Paola, no seu caso, então, últimas considerações? Então, pessoal, não deixe de fazer a manutenção anualmente no sistema, né? Prevenir é sempre muito mais barato e melhor do que ficar remediando, né? A corretiva é sempre muito mais cara do que a preventiva. Então, anualmente, faça as renovações dos atestados e não deixe para a última hora, né? Então, a gente tem casos de síndicos que falam assim, não, mas meu AVCB só vence em fevereiro, por que vocês estão me pedindo para já começar a me mexer agora? Já está tarde, porque se vocês ouviram tudo isso que a gente conversou, são uma série de etapas que têm que ser vencidas. Então, tem a primeira vistoria da verificação, tem que chamar o bombeiro, recolher taxa, aí o bombeiro vai. Então, não é assim, fui uma vez, pedi, acabou.
é um processo demorado. Então a gente normalmente fala, poxa, não deixa para a última hora. 4, 5 meses, o ideal seria 6 meses antes, começa esse processo, né? Não é que você vai perder 6 meses dos seus 5 anos da validade. Não, você vai garantir que quando chegar o vencimento, você já está com ele em dia e renovado. Então a minha dica é essa, faça manutenção anual, renove com antecedência, com calma, e opte por prestadores capacitados que vão caminhar ano a ano ao teu lado, e não só na hora do AVCB. Né? Tem que ser uma coisa que faz parte da tua previsão orçamentária, uma verba anual para cuidar de todo o teu sistema de combate a incêndio. Isso aí. Júlio, Bom, Também. ó, rende tanto que estão pedindo a terceira. vendo aqui o Joanilson Rocha, né? Quero sugerir uma terceira aí sobre sinistro. Tá? Se for o caso, a gente até faz. Joanilson, quem tiver interesse aí também. Eu tô vendo que tem gente aqui onde assistir essa live, para quem chegou agora, ela vai estar gravada, então em breve ser disponível aí também no nosso perfil aqui no Instagram do Síndico Net e também nas plataformas de podcast, tá bom? Queria agradecer mais uma vez a Máximo Benefícios, que é a patrocinadora dessa live, que está com uma campanha interessante aqui de cestas básicas e cestas natalinas. O endereço deles é maximobenefícios.com.br, ou se você tiver conseguir esperar sexta-feira, a gente vai mandar um e-mail para falando aí de uma condição especial para aquisição aí dessas cestas de natais, cestas cesta de refeição mesmo, para usuários do Síndico Net. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez, pessoal. A gente se encontra, continua aí no Síndico Net, conectados nos nossos boletins e no portal aí como um todo. A gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.